Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Dizem que alguns convites simplesmente não devem ser aceitos. Eles são como fantasmas que pensávamos ter afugentado e que voltam para bater a porta com um sino dourado e um sorriso brilhante. Alexandre Delcourt deveria saber. Deveria ter deixado aquele envelope branco no canto da mesa, sob a pilha de contratos urgentes e projetos de reforma. Mas ele o abriu, lentamente, como se estivesse abrindo uma ferida que ainda não cicatrizou. Aos 38 anos, Alexandre era um dos rostos mais famosos da alta sociedade de Nova York. Seu nome apareceu regularmente em Forbes e nas colunas mundanas de New York Times. Dono de uma rede internacional de hotéis de luxo, ele era a imagem perfeita do sucesso. Terno sob medida, olhar confiante, dicção fluente e uma arte rara de fazer as pessoas acreditarem que não lhe faltava nada. Mas por trás dos flashes, dos coquetéis de gala e dos tapetes vermelhos havia o vazio. Aquele que nenhuma fortuna conseguiu preencher. Um vazio deixado por uma silhueta, um perfume, um primeiro nome. Sophie Belmont. Eles se conheceram em Yale. Ela estudava literatura, ele economia. Ela escrevia poesia, ele planos de negócios. Ela o perturbara gentilmente com seu riso solto e suas ideias extravagantes. Ele lhe oferecerá um mundo estruturado, seguro, mas profundamente amoroso. Por 6 anos, eles compartilharam uma vida quase perfeita. Viagens à Toscana, noites nos terraços de Manhattan, planos para o futuro bordados no travesseiro. Ela disse sim quando ele se ajoelhou. Ele lhe deu um anel que as revistas apelidaram de A Lágrima de Paris. E então, uma noite, tudo havia desmoronado. Um bilhete rabiscado. Um anel sobre a mesa. Nenhuma explicação. Nenhuma resposta. Nenhum olhar para trás. Alexandre procurara. Por amigos. Por parentes. Por pistas. Em vão. O silêncio se tornará sua única companhia. Até este convite. Chegará numa manhã de sexta-feira, entre a correspondência separada por sua assistente. Papel grosso, cheiro de lilás seco. Sophie Belmont e William Grant convidam você para celebrar sua união. Seu coração parou. Por uma fração de segundo. Depois, ele o guardou de volta na gaveta. E não dormiu por 3 noites. Clara Jensen não veio do mesmo mundo que Alexander. Ela não tinha nem os modos discretos da alta sociedade nem os reflexos cínicos das mulheres que gravitavam ao seu redor. Clara usava calças jeans largas, sempre carregava um elástico no pulso e sabia massagear um pescoço tenso melhor do que um osteopata. Ela trabalhava em uma pequena clínica pediátrica no Brooklyn, onde o choro das crianças se misturava ao riso daqueles que estavam se recuperando. Eles se conheceram em uma noite de novembro, durante uma tempestade brutal. Alexandre tinha vindo fazer uma doação ao hospital, um daqueles gestos esperados de um filantropo famoso. Mas naquela noite, uma criança de quem ele estava cuidando foi transferida com urgência, e Alexandre se viu sozinho em uma sala de espera congelante. Clara entrou encharcada com um café em cada mão. Ela não reconheceu Alexander, e foi justamente isso que o tocou. Conversaram por 1 hora. Depois 2. Então ele voltou. Não pela criança, mas por ela. Com o passar dos meses, um relacionamento inesperado nasceu. Não extravagante, mas sincero. Não é público, mas é valioso. Clara, com seus silêncios compreensivos e humor discreto, havia lhe dado algo que o dinheiro não podia comprar: o direito de ser vulnerável. Quando Alexander lhe contou sobre o casamento de Sophie, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Eles estavam na cozinha do apartamento dela no Sorro. Ela cortava legumes. Ele olhava pela janela. E então ele disse, com uma voz quase calma demais: ela vai se casar. Clara largou a faca. Você quer ir? Ele assentiu. Não sei se quero, mas acho que tenho que fazer isso. Um longo silêncio. Então ela sussurrou: é o seu passado, Alex. Tem certeza de que me quer aqui? Ele se virou para ela. Seu olhar, pela primeira vez, não era o de um CEO formidável, mas o de um homem apegado ao que realmente importava. Não quero te levar para o show, Clara. Quero te levar porque você é o meu presente. E espero, o meu futuro. Ela viu a sinceridade crua em seus olhos. Ela viu o homem por trás do terno. E ela simplesmente diz: é, então eu vou. Ela aceitou, sem saber que caminhava em direção a um campo de verdades enterradas. Sem desconfiar que esse casamento não era de Sophie, mas aquela que Alexandre teve que comemorar consigo mesmo. O domínio Belmont, aninhada nas colinas tranquilas de Massachusetts, parecia ter sido tirada de um conto de fadas.
Uma entrada de paralelepípedo serpenteava por um jardim exuberante, ladeado por roseiras brancas em plena floração e lanternas penduradas, dançando suavemente na brisa cálida de junho. Violinistas posicionados à sombra de um velho carvalho, tocavam adágios quase perfeitos demais, como se temessem perturbar a harmonia artificial do dia. Ao longe, o edifício principal, uma mansão vitoriana com persianas cor de marfim, erguia-se imponente, decorado com guirlandas de flores frescas e cortinas de linho branco. Tudo fora pensado com um refinamento milimétrico. A louça ostentava as iniciais entrelaçadas de Sophie e William, e os garçons deslizavam silenciosamente entre as mesas, como se estivessem flutuando. Os convidados, trajados com vestidos longos e ternos de 3 peças, cochichavam, riam baixinho e brindavam com taças de champanhe rosé. Muitos vinham do mundo político, outros das grandes empresas de Washington e Nova York. Era uma união prestigiosa, entre uma filha de boa família e um dos herdeiros mais promissores da Costa Leste, William Grant. Um advogado brilhante com um sorriso perfeitamente educado, filho de um senador e neto de um governador. Seu futuro parecia traçado. E no centro desta cena congelada em elegância, Sophie Belmont. Radiante. Impecável. Ela usava um vestido marcado por uma simplicidade estudada, crepe de seda branca, costas abertas, decote canoa, pérolas minúsculas na cintura. Seu olhar percorria os convidados com maestria perfeita. Tudo nela exalava controle, graça. Exceto, talvez, seus olhos que às vezes se demoravam um pouco demais em uma figura ainda invisível. Até dele entre. Alexandre Delcourt passa pelos portões do jardim exatamente às 17h03. Ele usava um terno de elegância discreta, azul meia-noite sem babados sob medida. Seu relógio brilhava levemente sob a luz dourada, mas seu rosto estava impassível, neutro, como um ator entrando em um set que conhece de cor, mas não vê desde a última cena. Em seu braço, Clara Jensen, num longo vestido de veludo verde pinheiro, simples, mas quase magneticamente belo. O cabelo preso num coque suave, o olhar direto, claro e sem artifícios. Ela não era deste mundo e, no entanto, naquele preciso momento, parecia personificam exatamente o que este mundo havia esquecido: sinceridade. Quando passaram pelas primeiras filas de convidados, cabeças viraram. As sobrancelhas se ergueram. Os copos pararam de tilintar. É ele, o famoso Alexandre, o ex-noivo da Sophie. Ele ousou vir. E quem é essa mulher em seu braço? Uma atriz? Uma jornalista? Sussurros deslizavam como cobras entre as mesas. Mas nem Clara nem Alexandre pestanejaram. Avançaram lentamente, cumprimentando os convidados educadamente e sentando-se sem procurar as primeiras filas. E é aí que Sophie o viu. Ele parou. Por um segundo. Talvez menos. Mas essa fração de tempo é suficiente para revelar uma desordem. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. E naquela breve e silenciosa troca havia todo um romance silencioso. Memórias jogadas como pedras em um lago, palavras nunca ditas. Silêncios que ainda pesam muito anos depois. Então ela sorriu, educadamente. Do jeito que se sorri para um colega que não se encontra há muito tempo. E ela desviou o olhar. A refeição foi suntuosa. Lagosta escalfada em manteiga cítrica. Filé de rosbife com molho de alecrim. Vinhos raros. Risadas forçadas. Conversas superficiais. O pai da noiva Gregory Belmont fez um discurso delicado e equilibrado. Uma mistura sutil de emoção contida e orgulho familiar. Depois foi a vez de Guilherme, o futuro marido. Brilhante, carismático, perfeitamente à vontade. Ele falou sobre como conheceu Sophie em uma conferência em Georgetown, sobre sua paixão compartilhada pelos direitos civis, sobre suas ambições compartilhadas. Ele terminou com um olhar terno para sua noiva, e a sala aplaudiu suavemente com respeito convencional. E finalmente Sophie se levanta. Ela segurava uma taça de champanhe na mão, mas não bebeu. Ela examinou a sala. Sua voz estava calma, comedida, um pouco mais rouca do que o normal, uma tensão sutil na garganta. A vida nos ensina que o amor pode mudar de forma, mas isso não importa. Um silêncio respeitoso se fez. Alguns amores nos transformam. Outros nos revelam. Às vezes, fazem as duas coisas. Estou feliz hoje, e grata àqueles que foram capítulos essenciais da minha vida. Seu olhar percorreu a multidão. Ele fez uma breve pausa. Só por um segundo. Sobre Alexandre. E naquele instante de silêncio, ele pensou ter lido alguma coisa. Uma sombra. Um arrependimento. Ou talvez, um aviso. Uma confissão mata. Como se, sob o vestido branco, sob as flores e os aplausos, ainda houvesse uma verdade que bateu à porta do seu passado. Ele não desviou o olhar. Ela também não.
Mas quando ela se sentou novamente, uma pequena ruga havia se formado entre suas sobrancelhas, invisível para todos, exceto para ele. E no ar perfumado de rosas e segredos, Alexandre sentiu que esse casamento talvez não fosse apenas de Sophie. Talvez tenha sido o momento onde as máscaras finalmente cairiam. Durante a noite, enquanto os últimos raios de sol desapareciam por trás das árvores centenárias da propriedade, Clara saiu para tomar um pouco de ar fresco. De repente, a atmosfera lá dentro parecia sufocante demais, calibrada demais, como um teatro onde cada sorriso era coreografado, cada risada controlada. Ela desceu lentamente os degraus de pedra que levavam ao jardim de inverno, um espaço semi-privado cercado por sebes aparadas, longe do burburinho principal. O aroma de lilazes pairava no ar, misturando-se ao aroma mais discreto de peonias. As lanternas penduradas nos galhos difundiam uma luz suave, quase irreal. Parecia uma pintura. Mas por trás da beleza, Clara sentia que havia algo dissonante. Foi lá, perto de uma fonte coberta de musgo, que ela viu uma mulher idosa em uma cadeira de rodas. Seu vestido era de um verde-garrafa distinto, realçado por um chale de seda cor de marfim. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e sua postura era nobre, apesar da cadeira. Clara reconheceu o rosto dele imediatamente. Ela o vira nos jornais, nos antigos retratos pendurados no hall da mansão. Margaret Belmont, matriarca da família. E acima de tudo, a mãe de Sophie. Ela usava um distintivo discreto na lapela do casaco, que confirmava sua identidade. Margaret olhou para Clara assim que a viu se aproximando. Ela não sorriu, também não franziu a testa. Seu olhar era frio, quase clínico, mas carregado de intenção. Você está com Alexander, não é? Ela perguntou com uma voz profunda e perfeitamente articulada, tingida por um sotaque patrício. Clara assentiu, educada, mas cautelosa. Sim, senhora. Margaret assentiu, como se confirmasse uma hipótese da qual já suspeitava. Desviou o olhar brevemente, contemplou o céu, e depois voltou-se para Clara com uma precisão quase cirúrgica. Ele não sabe. Ele ainda não sabe porque Sophie o deixou. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A declaração foi brutal, entregue sem rodeios como uma verdade trancada por muito tempo. Ela franziu a testa, incapaz de esconder sua surpresa. Perdão? Margaret Belmont a encarou com aquela intensidade peculiar a mulheres que passaram a vida controlando tudo. Seu olhar penetrava a pele, as palavras, as intenções. Fui eu quem o fez sair. Clara ficou paralisada. O jardim inteiro pareceu congelar de repente com ela. Até as árvores pareciam se inclinar para a frente para ouvir. Margaret continuou com a voz mais baixa, quase como uma confissão sussurrada na escuridão. Sophie estava grávida. De Alexandre. Ela tinha 29 anos, uma carreira promissora pela frente e uma vida perfeita para construir. Eu não queria que ela sacrificasse tudo isso por uma gravidez, um filho, uma imagem que complicaria tudo. Clara deu meio passo para trás com a garganta apertada. Você a forçou? Margaret não respondeu de imediato. Seus dedos seguraram levemente os braços da cadeira. Eu a convenci. Mandei-a para Londres, para a casa de um conhecido. Ela deu à luz em silêncio. Nenhum vestígio, nenhuma mensagem. Ela assinou os papéis. A criança foi adotada ao nascer. Um silêncio pesado caiu entre eles. O vento levantava a barra do chale de Margaret. O som da água na fonte parecia ficar mais alto, mais cruel. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela colocou a mão no peito, como se quisesse impedir que o coração explodisse para fora da gaiola. Seu olhar vacilou. A informação rodopiava em sua cabeça como um furacão. Ele merece saber. Ela sussurrou com a voz trêmula. Margaret desviou o olhar. Pela primeira vez, uma falha apareceu em sua concha. Uma ruga mais pronunciada, uma pálpebra ligeiramente pesada. Talvez. Mas ele não vai descobrir por mim. Ela virou lentamente a cabeça em direção a Clara, desta vez como uma estranha forma de gentileza resignada. Mas talvez por você. Clara sentiu que essa frase a atingiu como um golpe no estômago. Não era uma proposta simples. Era um peso, uma transferência de responsabilidade. Uma bomba, educadamente colocada em suas mãos. Margaret apertou lentamente os dedos nos joelhos. Você parece uma pessoa de verdade. Humana. Não como nós. Este segredo tem sido uma corrente para minha filha. Talvez sua presença aqui seja uma coincidência. Ou talvez seja o que precisamos. Clara não respondeu. Ela não conseguia. Seu corpo inteiro tremia. Ela olhou para a sala de recepção, onde o riso continuava a fluir como champanhe. Lá, Alexandre sorriu para um velho amigo. Ele não sabia de nada.
Estava vivendo uma versão truncada de sua própria história. E Clara agora tinha a chave. Uma verdade silenciosa, pesada, de cortar o coração. Mais tarde à noite, o riso tornou-se mais leve, os passos de dança mais vagos, carregados pelas bolhas de champanhe e pela doce intoxicação da aparente perfeição. O quarteto de cordas tocou uma versão lenta de La Vie en Rose, enquanto os casais rodopiavam, elegantes e despreocupados, sob o dossel iluminado. Mas Clara não dançou. Ela observava Alexandre havia mais de uma hora. Algo nele parecia tranquilo, quase feliz. Ele riu de uma anedota contada por um velho amigo da universidade. Agradeceu aos garçons com um aceno de cabeça e falou com precisão e humor. Ele vivia numa ilusão, uma doçura enganosa. E Clara, ela, guardava entre as costelas um segredo grande demais para seu silêncio. Ela sabia que o momento estava chegando. Sentia o coração batendo cada vez mais forte no peito. Então ela se aproximou silenciosamente. Deslizou a mão dele na dela. Vamos, ela sussurrou. Preciso falar com você. Alexander a seguiu sem questionar. Eles atravessaram as cortinas de era, contornaram as sebes esculpidas e entraram novamente no pequeno jardim interno onde tudo começou. Desta vez não havia mais rosas. Não havia mais luz. Apenas uma velha lanterna pendurada em um galho baixo, balançando suavemente ao vento. Sob esta frágil luz amarela, Clara ficou ereta. Ela respirou fundo. E falei com sua sogra, com Margarete Belmont. O olhar de Alexander escureceu de repente, mas ele não disse nada. Ele estava esperando. Clara sentiu a própria respiração falhar. Ela me contou a verdade, sobre Sophie, sobre o que aconteceu. E então ela contou tudo a ele. Direto. As pressões. Exílio em Londres. Gravidez. Parto. Adoção. O silêncio forçado. Cada palavra caiu como uma pedra em um lago calmo. E conforme as frases saíam, o rosto de Alexandre estava gradualmente perdendo a cor. Seus olhos permaneceram abertos, congelados. Seu maxilar estava tenso. Seu corpo parecia lutar contra um tremor invisível. Ele não diz nada, nem uma palavra. Apenas este longo silêncio. Um silêncio mais alto que 1000 gritos. E então, finalmente, num suspiro tão baixo que parecia estar falando consigo mesmo. Uma criança? Seu olhar caiu no espaço, como se estivesse procurando por uma figura perdida há muito tempo. Ela teve um filho comigo? Clara assentiu com o coração pesado. Sim, um silêncio mortal. As folhas tremiam acima deles. Clara queria dar um passo à frente, estender a mão, mas ele recuou. Não com violência. Com aquela calma quebrada que precede as tempestades interiores. Ele assentiu lentamente. Fechou os olhos. Então abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Finalmente ele girou nos calcanhares. Volto já. Volte sem mim se quiser, disse ele, quase mecanicamente. E ele desapareceu na sombra das sebes. Poucos minutos depois, sob os lustres do baile, Alexandre se aproximou de Sophie. Ela estava rindo. Ela estava dançando lentamente com William. Ela olhou para cima, viu-o e seu sorriso congelou imediatamente. Não havia ódio em seu olhar, mas uma intensidade perturbadora. Uma tempestade sem chuva. Ele entregou a ela um envelope branco. Não é um presente de casamento. É uma carta. Espero que você a leia um dia. Mas não posso ficar mais tempo.